rodada, eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Que maravilha, sexta rodada chegando, todo mundo correndo atrás de mais uma boa pontuação da mitagem. Nós vamos fazer aqui a análise da sexta rodada. Finalmente, vocês que estavam aí pedindo, não vai ter vídeo não, ô chefe, cadê o meu vídeo da análise? Tá aí o vídeo para vocês, pessoal. E o vídeo hoje tem novidades, para tudo e presta atenção. Nós estamos chegando a 10 mil inscritos no canal que começou nesse ano do Cartola, e nós já estamos aí, graças a Deus, com 10 mil inscritos, a galera sempre participando. Por isso eu quero dar aqui 3 notícias. A primeira é que eu finalmente vou mandar o salve e um abraço pra galera que tanto pede aí. Nem sempre eu consigo mandar pra todo mundo porque é um galerão, mas tá aí o meu salve pro Jimmy Oliveira, pro Alex Alves, pro Gustavo Soares, pro Minitube, pro Bruno Fagá. Tá aí, Bruno, o seu salve finalmente, meu irmão. Pro Lucas Lohan, gremista, todo orgulhoso do time que ontem deu um sapeca iaiá na Chapecoense. Pro Demoninho TV, pro Léo Carvalho, pro Marquinhos Moraes, pro Ranieri, BKS Rebaixadas, pro Wellington Jesus, pro Jonathan Lincoln, pro Ícaro Lima, pro Anderson Buiuzunho, que maravilha, pro Live Games, também pro Reginaldo, pro Rodrigo Lima, pro Gustavo Lima. E vamos pra frente, senão não tem vídeo. Que outras novidades são essas, Renato? Diz pra gente. Pessoal, é o seguinte, pra gente comemorar os 10 mil inscritos no canal, eu vou promover aqui 2 novidades nesse vídeo. Tá aí as 2 novidades. O primeiro, vocês vão escalar meu atacante e eu vou criar uma liga mata-mata dos nossos inscritos. Que maravilha, galera! E como é que vai funcionar? Você vai deixar aqui nos comentários qual atacante você quer ver no meu time, como sugestão sua, tirando aqueles que eu vou mostrar no final do vídeo, que eu vou colocar a minha escalação preliminar, e vou deixar uma vaga lá no ataque. Você vai votar, você vai colocar lá o atacante que você quer. E se você quiser participar da Liga Mata-Mata, você deixa lá também o nome do seu time, cuidado para não escrever errado. E você coloca do lado do nome do seu time também o seu nome como dono do seu time no Cartola, tá bem? Porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar. Eu vou fazer uma Liga Mata-Mata para 32 times, tá certo? Sendo que eu também vou entrar nessa liga. Então eu vou pegar aí os 31 primeiros comentários com o nome de time que querem participar dessa liga e vou fazer o convite. Se vocês não aceitarem o convite até amanhã, por volta ali de 11h30, meio-dia, eu vou começar a chamar outros times, porque senão o mata-mata não acontece. Beleza? Então deixa aí no comentário o nome do atacante que você quer ver no time do Renato, do time do professor, e deixa também o nome do seu time se você quiser participar da Liga Mata-Mata. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para a análise da nossa rodada, porque nós precisamos mitar urgentemente. Tomamos aí algumas ferroadas nessa última rodada, porque Felipe Santana, por exemplo, não jogou, jogador do meu time, mas vamos que vamos pra gente ver aqui, naquele tradicional sinalzinho de tanso, quais os confrontos dessa rodada que a gente pode apostar um pouco mais, quais aqueles que nós temos que apreciar com moderação e quais são aqueles que a gente pode cair dentro, porque dá para apostar em bastante jogadores. Então aí os confrontos da rodada. No sábado, o Palmeiras pega o Fluminense, o Vasco pega o Sport em casa. No domingo de manhã, na matinê, o Botafogo pega o Coritiba em casa também. Teremos clássico na Arena Corinthians de manhã no domingo. Não, de manhã não, perdão, é 4 horas da tarde. Também no Barradão, o Vitória volta a jogar no Barradão com o Atlético Mineiro às 4 horas da tarde. Ponte e Chapecoense, Avaí e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Santos e Grêmio e Bahia. Aquilo que tá pintadinho de verde são jogos que você pode apostar com um pouco mais de tranquilidade em alguns jogadores. Vasco e Sport, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Grêmio e Bahia. Os jogos pintadinhos de amarelo, Corinthians e São Paulo, Avaí e Flamengo, são jogos que você pode apostar, mas tomando um pouco de cuidado porque é mais imprevisível, tá certo? E os jogos em vermelho, que são muitos, a maioria, são jogos que você precisa tomar cuidado porque são muito imprevisíveis, tá bem? Palmeiras e Fluminense, Botafogo e Coxa, Vitória e Atlético Mineiro, Ponte e Chape, Atlético Paranaense e Santos. Vamos pra frente, pessoal. Vamos analisando aqui jogo por jogo na sequência das cores, tá bem? Primeiro jogo aqui
verdinho que eu quero chamar a atenção para vocês é Cruzeiro e Atlético Goianiense. É um jogo que o Cruzeiro, na minha opinião, tem favoritismo, mas fique de olho porque você não tem como colocar um galerão do Cruzeiro no seu time, porque se o Cruzeiro for mal, como teve dificuldade contra a Chapecoense, você se lasca na sua pontuação. Então aí alguns jogadores que eu sugiro desse jogo que você pode apostar: o Fábio, goleiro do Cruzeiro, o Ábila, atacante, que tá aí já como um dos mais escalados da rodada, o Thiago Neves, que foi muito participativo no jogo contra o Bahia ontem, apesar de ter pontuado muito mal, o Robinho, que vem aí como promessa e pode imitar, o Diogo Barbosa, que mesmo perdendo o SG fez 6.10, e o Alisson, que é sempre imprevisível, ele pode negativar feio ou pode imitar. Beleza, pessoal? Do Atlético Goianiense, eu sinceramente não recomendo ninguém, nem mesmo o goleiro Felipe, tá certo? Então fica aí com uma dica conservadora. Se você tiver que apostar em alguém do Cruzeiro, vá nesses daqui que eu tô te dando como dica. Beleza, galera? Vamos seguir em frente. O segundo jogo aqui, verdinho, marcado para você apostar sem medo, é Grêmio e Bahia. Presta atenção nas minhas indicações para o time do Grêmio. Indico aqui com tranquilidade o Jeromel e o Bruno Cortez, o Luan, mito, fez quase 30 pontos ontem, incrível, né? O Ramiro e também o Michel, que fez aquele gol ali de migué, meio sem querer, mas foi um golaço, né? Gente, presta atenção, o time do Bahia não é bobo, o time do Bahia ataca muito bem, tem um ataque muito agressivo, então tome cuidado para escalar jogadores de defesa do Grêmio. Eu coloquei aqui o Bruno Cortez porque ele é uma boa aposta, um bom roubador de bola, apoia muito. E o Jeromel, porque o Jeromel é mito, né? O Jeromel, ele pontua bem, mesmo sem fazer, mesmo sem ter o SG, tá bem? Então fica de olho, eu não recomendo outros jogadores de defesa do Grêmio, baseado aí na história que a gente costuma ver dos jogadores do seu rendimento no Cartola. Se for apostar, foca um pouco mais no ataque do Grêmio do que na defesa, tá bem? Do Bahia, não vai ficar de fora não. Eu recomendo sim que você possa escalar jogadores do Bahia. Se você for escalar, não fuja muito disso aqui. Vá ou de Zé Rafael, de Alione, ou se quiser apostar pesado, aposte no Jean, goleiro do Bahia, que pode mitar, mas por sua conta e risco. Jean, nessa rodada, não entra no meu time. Vamos seguir em frente. O outro jogo que eu considero bom para se apostar. Veja, gente, eu sou vascaíno, eu torci pro Vasco contra o Corinthians, foi um jogo, assim, fantástico, cheio de alternativas, mas o jogo tá verdinho aqui, não porque eu sou vascaíno, porque eu acho que o Vasco vai ganhar. Eu tô colocando esse jogo como um jogo bom para apostar no Cartola, porque existem várias opções de jogadores que podem ir bem, que isso fique claro para vocês, tá bem? Então, vou dar aqui o leque de opções de jogadores do Vasco que podem ir bem, tem inclusive outros que eu nem coloquei aqui, mas entre esses, coloque pelo menos um ou dois no seu time porque vale a pena. São jogadores que têm tido uma regularidade de boa pontuação, né? O Jean, o Martin Silva, que parece ser uma aposta muito arriscada, mas não é. No final da rodada vocês vão ver. O Douglas, o Luiz Fabiano, o Matheus Vital e o Pikachu. São boas apostas aí do time do Vasco. Tá, o Henrique, lateral do Vasco, também o Gilberto, podem ser uma boa, mas para mim não são opções prioritárias. Desses aqui, pessoal, escolha pelo menos um ou dois e coloque no seu time sem medo, porque o Vasco jogando em casa, ele vai precisar se impor, vem de derrota, pegando um time supostamente mais fraco, então é fato que o Vasco vai para cima, isso vai gerar boa pontuação para os jogadores do Vasco. Por lado do esporte, tem um mito Magrão que contra o Flamengo fechou o gol, fez cada defesa incrível, ele pode aí ser uma boa aposta para você, só toma cuidado porque assim como o Luan, ele tá um pouco caro, pode dar uma afundada aí no seu cofre, tá bem? Vamos seguir agora, entrar nos jogos amarelinhos. Primeiro jogo que eu recomendo aí que você faça boas apostas, dá friozinho na barriga, mas vá em frente, é Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Corinthians vai jogando muito em casa, também fora de casa. O time tem um padrão de jogo bonito, então vale a pena você ficar de olho nesse jogo. Eu acho que o Corinthians vai dar um sacode no São Paulo. Então aí as minhas opções. O Cássio pode ser uma excelente opção no gol, pode ir sem medo com o Cássio. O Pedro Henrique, zagueiro do Cruzeiro, do Corinthians. Corinthians que tem uma zaga muito equilibrada, muito forte, toma muito pouco gol.
Foi até estranho tomar aqueles 2 gols relâmpagos do Vasco lá em São Januário. O Marquinhos Gabriel, que eu coloquei como dica aqui do administrador do nosso site, o Daniel, na rodada passada, e o Marquinhos Gabriel fez uma excelente pontuação. O Jô, que é o mito dos clássicos, como é que você vai deixar o Jô de fora? Não pode. O Lucas Prato, que lavou a nossa alma ontem com aquele golaço na gaveta no finalzinho, depois de dar uma assistência. E o Jusilei, roubador de bola. Além desses jogadores, pessoal, tomem cuidado, né? Talvez aí, se você tiver com muito desejo, toma um engove e coloca o Jadson, mas eu particularmente não sou muito fã do Jadson, não. Vamos pra frente, galera. Presta atenção nesse jogo. Avaí e Flamengo, lá na ressacada. Você pensa assim, poxa, o Flamengo tá vindo de crise, vai ter que partir para cima. O Muralha que virou cerquinha, franga. O Flamengo vai ter que partir para cima para ganhar de qualquer jeito, que o Flamengo não ganha 3 jogos. De fato, agora dá uma olhada no histórico de jogos do Flamengo com o Avaí lá. O Flamengo nunca ganhou do Avaí na ressacada. Isso quer dizer que não vai ganhar? Não. Isso quer dizer que existe um retrospecto que aponta para jogo encrostado. Não vai ser jogo fácil, né? Então, tomem cuidado. Eu acredito em gol para os 2 lados. Então, não sugiro apostas no setor defensivo nem de um time nem do outro, a não ser em jogadores que pontuam mesmo sem o SG. Então aí as minhas sugestões de jogador para esse jogo, o Everton e o Diego são as minhas opções pelo lado do Flamengo. Pelo lado do Avaí, eu sugiro aí que se você quiser dar uma apostada no Juan, no Capa e no Rômulo. Capa é um excelente lateral, pontua sempre muito bem, nunca negativou no Cartola e sugiro caso você queira fazer uma aposta aí na lateral. Vamos seguir em frente, gente, vamos entrar nos joguinhos em vermelho, Palmeiras e Fluminense. Eu sinceramente acho que o Palmeiras ganha esse jogo, mas não sai com SG. Então, eu sou muito criterioso para escalar jogadores do Palmeiras. Eles são raríssimos nos meus times, então eu não posso dar uma dica diferente daquilo que eu costumo fazer, tá bem? Então estão aí os jogadores que eu sugiro para esse jogo, né? Os jogadores da linha de frente do Fluminense, o Henrique Dourado e o Scarpa. Pelo lado do Palmeiras, eu só indico para você o Juninho, e se você tiver aí com muita confiança no ataque do Palmeiras, no William, mas de cara eu já digo que eu não considero o William assim uma opção maravilhosa, não. Vamos para frente, gente, Botafogo e Coxa. Presta atenção que no ano passado, Botafogo e Coxa empataram em 0-0 os 2 jogos. Tanto na casa do Botafogo como na casa do Coxa, tá bem? Então os confrontos costumam ser muito equilibrados. Botafogo ganha em casa, Coxa ganha lá, Botafogo ganha em casa, Coxa ganha lá. Como no ano passado os 2 confrontos foram 0-0, a gente tem aí o histórico recente, 100 gols, e estão aí as minhas dicas para esse jogo. Não arrisque mais do que isso. Eu vi aí muita gente na internet falando do Rodrigo Lindoso. Ele não deixa de ser uma boa opção, mas o Rodrigo Lindoso é muito inconstante na pontuação. Tá bem, gente? Então fico aí com minhas dicas. O Gatito Fernandes, que já tá garantido que joga, o Jair Ventura já garantiu. O Igor Rabelo, eu tô falando do Igor Rabelo aqui, gente, desde a primeira rodada. Quem acompanha o canal sabe que desde a primeira rodada eu tô falando desse menino. Ele é muito bom roubador de bola, é um jogador limpo, é um jogador rápido, ele cobre muito bem o Carly, então ele é um exímio roubador de bola. No jogo contra o Santos ele estava com 11 pontos quando o Santos fez o gol, e vale a pena apostar no Igor Rabelo, tá bem? Pelo lado do Coxa, o Wilson, que indiscutivelmente é um goleiro fantástico para o Cartola, junto com o Vanderlei e com o Gatito. Por fim, galera, vamos para cima, Vitória e Atlético Mineiro. Desse jogo eu só indico o Chiesa, talvez aí o Neilton, mas o Neilton ele é muito de lua, a gente nunca sabe quando ele vai bem ou quando vai mal. Indico sim o Fernando Miguel, dei a dica aqui na rodada passada e ele novamente fez uma boa pontuação. Por parte do Galo, a gente não pode jamais esquecer que tem um ataque de mitos, né? A gente não pode nunca esquecer de Robinho e Fred em nenhuma rodada, tá? Então quem quiser apostar, vá fundo nesses jogadores aí. Além disso, eu não sugiro. Vamos para frente, galera. Ponte e Chapecoense, outro jogo escamado, jogo que a gente não sabe o que esperar. Quando você não sabe o que esperar de um jogo, tome cuidado principalmente com os jogadores de defesa. Então estão aí as minhas sugestões.
Nino Paraíba é jogador de defesa e o João Lucas também? Sim, mas dá uma olhada na pontuação deles quando eles perdem o SG. Eles pontuam, então fica como dica. Também o Lins e o Luca, que decepcionaram um monte de cartoleiros aí nessa última rodada, mas continuam aí como dica, principalmente porque jogam em casa. O goleiro da Chape, principalmente se você tiver afundado de grana, de cartoleta, né? Pode escalar o Jandrei, que o cara fez -9, e se ele já garantir o SG, ele já vai valorizar bastante o seu patrimônio. Por outro lado, lei do ex, o Reinaldo pega o seu ex-time, a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Pode ser que o Reinaldo aí faça uma boa pontuação. Ontem fez gol de pênalti e ele sempre pontua bem também sem o SG. Fora esses aí, galera, eu realmente não recomendo mais ninguém, tá bem? Por fim, Santos e Atlético Paranaense, né, na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, jogo escamado, pessoal, jogo ruim, foge aí desse jogo. Eu sinceramente não escalaria ninguém desse confronto, exceto o Vanderlei e o Nicão, tá bem? São dois jogadores aí que costumam ir bem, mas escale com cautela, por sua conta e risco. Eu sinceramente fugiria desse jogo um pouco. O Lucas Lima, eu falo Lucas Lima, já me dá até um arrepio. O Vitor Bueno, que tá aí na última rodada, algumas pessoas escalaram ele foi muito mal, negativou 2.6. E o Pablo, que fez gol contra o Fluminense, mas não valia pro Cartola. Basta o jogo não valer pro Cartola que o menino vai lá e mete gol. É impressionante. Agora, quando vale, você bota, ele vai lá em negativa. Tá aí, pessoal, então as nossas dicas. Eu espero ajudar você e quero que você me ajude. Tá aí a escalação preliminar do meu time, que vem com Gatito Fernandes, Diogo Barbosa, Igor Rabelo, Pedro Jeromel, Iago Pikachu, Ramiro, Diego e Douglas, Luan, Luiz Fabiano e o atacante que você vai colocar aqui nos comentários para eu definir o meu time. Tá bom, pessoal? Então deixa aí nos comentários aquilo que eu falei para vocês, o nome do time e o nome do jogador. Eu vou fazer a votação e quando eu fizer a escalação final aqui do time, eu vou colocar o jogador que venceu a votação, bem como vou colocar aí no topo dos comentários. Tá bem, pessoal? Deixa aí os comentários de vocês, as dicas de vocês, aquilo que vocês concordam ou discordam. Nós estamos juntos rumo à mitagem e vamos assim até o fim. Tá bom, galera? Um abraço forte para vocês e fiquem de olho aí que já já sai também os nossos times Bom e Barato, o nosso time Patrimônio, né, para valorização e também a seleção da rodada do Cartoon Brasil. Um abraço forte para vocês, vamos juntos rumo a mais uma mitada, pessoal. E se fizer menos de 100, eu nem comemoro.